é hora de prosseguir os trabalhos e para início verdadeiramente do Congresso, já que houve workshops até agora, nada melhor de fazer uma conferência pelo professor Carlos Brás Saraiva. Para quem não conhece, que é difícil não conhecer, ele é o grande responsável pela existência das jornadas sobre o comportamento do suicídio. Foi ele que iniciou, mas também ele iniciou a consulta de prevenção do suicídio e é um largo currículo dedicado ao suicídio, com livros publicados, a tese de doutoramento também neste âmbito, e é uma referência nacional sobre esta temática. Mais do que isso, foi professor da Faculdade de Medicina, professor da cadeira de Psiquiatria, também deixou o seu legado aí, com a publicação de um livro sobre os fundamentos da psiquiatria, que vai agora na segunda edição, lançado ainda em outubro. Portanto, para quem não conhece, é um bom motivo para fazer um aperfeiçoamento sobre a psiquiatria. Portanto, tem um legado enorme, e eu aquilo que posso dizer, aquilo que mais simples posso dizer, é que é um homem sempre disponível para as causas. E esta é uma das causas dele. Por isso, quando falamos de lançar as jornadas de comportamentos suicidários, esteve logo na linha da frente para apoiar, para participar na comissão científica, e, portanto, tudo que temos aqui no programa é fruto dele, também com a participação do Nuno Madeira. Portanto, são os dois grandes suportes dentro desta iniciativa. Mas vocês não estão cá para me ouvir e para elogiar o Carlos Brás Saraiva, ele não precisa. Por isso, agora vamos ouvir o Carlos Brás Saraiva e, no fundo, fazermos aqui uma atualização de conhecimentos. Obrigado. Bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvirem bem. Antes de mais, obviamente, as minhas saudações, os meus cumprimentos, os meus agradecimentos por este amável convite. Uma palavra é devida ao Dr. Horácio Firmino, que é o diretor dos CRIs, não é? Parece que são dois CRIs, da Psiquiatria e Saúde Mental, e também para, dentro do legado do professor Adriano Vaz Serra, que foi aqui focado, é para mim gratificante saber que alguém que está nesse contínuo se apresenta aqui perante todos nós como diretor do serviço que de algum modo está relacionado com o in memoriam do nosso grande mestre. Vejo aqui muitos amigos, alguns colegas, uns mais de longa data, outros de mais recente data, e isso para mim é um motivo de grande conforto e regozijo. Portanto, as minhas saudações por este relançamento das jornadas sobre comportamentos suicidários, que começaram ainda nos anos 90 e depois de 2 em 2 anos, consecutivamente até 2016, ano em que houve a interrupção, este hiato de 8 anos, que finalmente se renovou e renasceu, e eu espero que outros protagonistas, obviamente, consigam perpetuar, perdoem este vocábulo longórico, estas jornadas. Sem mais delongas, pediram para falar sobre suicídio passado, presente e futuro. Bom, eu fiquei um pouco, digamos, embaraçado, porque abordar em 40 a 45 minutos esta matéria
é assim quase que uma grande acrobacia, conforme compreenderão. E eu entendi, portanto, selecionar alguns fragmentos que possam ser mais úteis para a informação e para a reflexão em relação a estas matérias. Bom, então, passado, presente e futuro. Bom, então vamos começar por aqui, por Platão. Estamos a falar, de facto, de um filósofo grego, famosíssimo, que no século IV a.C. terá escrito no Fédon que a mão pecadora deveria ser cortada e que a vida é uma dádiva dos deuses e que o suicídio, conforme nós viríamos a entender e a perceber o vocábulo mais tarde, seria uma traição ao Olimpo. E, portanto, não vai surpreender-nos que em todas as culturas praticamente vão ser, digamos, tomadas atitudes que visavam, no fundo, um alerta para que esse eventual efeito mimético não se repetisse. Portanto, a própria cultura tinha os seus mecanismos para mitigar uma epidemia em relação àquilo que nós consideramos ser o suicídio. Portanto, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, portanto, a profanação do cadáver, toda a gente sabe isso, a ausência de ritos fúnebres. Por exemplo, eu não sei se sabem, há um pormenor curioso, quando foi o suicídio do Antero de Quental, o féretro não entrou debaixo do arco principal do cemitério de Ponta Delgada. Entrou debaixo do arco lateral. Estamos a falar em 1891. Portanto, como veem, estas coisas vieram até aos nossos tempos, quase. Sepultura à parte no cemitério, confisco de bens, represálias sobre as famílias, prisão de sobreviventes de tentativas de suicídio, e já agora um pormenorzinho, aqui uma footnote, há cerca de 20 países no mundo que ainda condenam a penas de prisão o sobrevivente de uma tentativa de suicídio. Portanto, estamos no século XXI. Claro que imaginarão que tipos de países são, não vou entrar nesses detalhes. Estas questões, portanto, sempre interessaram o Homo sapiens, não é? Agora, há aqui uma curiosidade em relação à Igreja Católica, que é que até ao concílio de Hipona, não é? Que é a atual Argélia, até Santo Agostinho havia uma certa tolerância, eu não vou dizer glorificação, mas pelo menos uma grande tolerância, olhem, por exemplo, em relação às virgens suicidas, não é? E este tema do suicídio ser contra a natura e contra Deus viria a fazer, digamos, fé, a fazer lei canónica durante séculos e séculos, e há este pormenor, já no século XIII, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, curiosamente, abre uma pequena brecha quando fala do furiosos e do insanos. Ora bem, isto não deixa de ter a sua particularidade, porque, conforme sabem, eu sendo psiquiatra, e os colegas psiquiatras aqui também certamente estarão de acordo comigo, quando vamos a tribunal, e eu sou do tempo em que ia, enfim, a tribunal desde os anos 80, uma vez um juiz perguntou-me, século XX, ó doutor, ele é um furioso. Repara. Portanto, estas questões do furiosos e dos insanos vêm começar a fazer alguma brecha em relação àquilo que, de facto, a loucura encerra em cada um dos chamados doentes mentais. Isto é um extrato e o quadro famosíssimo de Jerónimo Bosch, a extração da pedra da loucura. Nós estamos no século XXI e ainda dizemos que grande pedrada, não é? Portanto, as pessoas ainda têm uma grande pedrada. Claro que às vezes a pedrada tem uma conotação com o álcool, mas também tem a conotação com a insanidade mental / eventualmente uma conduta suicida. E, portanto, estas questões são de tal modo curiosas que, por exemplo, e vamos nos aproximar aqui do século XVIII, não é? Que, como sabem,
é o século do Iluminismo, mas há uma parte ainda antes da Revolução Francesa em que a palavra suicídio praticamente era desconhecida. E reparem nesta pérola que tem a ver com o puniator acti delictu commissum fuicet. O meu latino é muito poderoso, conforme já perceberam, mas portanto reparem aqui nesta sentença, não é? Para expiação de si ordenamos que a sua memória permaneça condenada, extinta e suprimida para todo o sempre, que o seu cadáver seja amarrado pelo seu executor da alta justiça sobre uma grade, de cabeça para baixo e arrastado pelas ruas, até ao patíbulo, onde lhe enterrarão a cabeça numa forquilha e mais o condenamos às custas. Ou seja, cá está a punição do cadáver como se fosse em vida. Estão a ver? Portanto, isto vai acompanhando a humanidade durante séculos e séculos, até que, e agora já estamos ainda mais próximos do final do século XVIII, começa o romantismo. Começa o romantismo. Na altura não havia televisão, não sei se vocês se lembram disso, todos nós na altura andávamos triciclo, como é óbvio, não nos lembramos dessas coisas, mas havia a chamada literatura de cordel, que corria dos países, não é? E uma destas obras é uma obra imortal, que foi inclusive selecionada por uma editora portuguesa como das obras imortais a número 1 para essa coleção, que é o Werther. Então é a história de um amor proibido, digamos assim, e o Werther acabaria por se suicidar com as pistolas do Alberto, que era o marido da Charlotte. Ora bem, este livro foi proibido em vários países do mundo, Alemanha, França, Dinamarca, pelo menos nestes. Porquê? Por causa do tal efeito mimético. Ou seja, começa aqui já uma deriva, vamos dizer assim, de talvez haja pessoas que, de tal modo o seu sofrimento é tão candente, tão pungente e tão dramático, que é preciso fazer alguma coisa. Portanto, começa a preocupação sobre quem são estes indivíduos. E o Esquirol, não sei se vocês estão recordados, mas é um alienista do tempo de Napoleão, não é? Ele disse em De Maladie Mental, em 1838, uma coisa interessantíssima. É que de todos os indivíduos que cometiam tentativas de suicídio, havia 60% que sobreviviam. E então isto suscitava logo a pergunta. Reparem, é Esquirol, hein? Quem são estes indivíduos? Quem são estes indivíduos? E portanto, isto vai levar, como é óbvio, a preocupações de encontrar modelos e explicações. À cabeça temos os modelos analíticos, que eu não vos vou amassar muito sobre isso, obviamente, e os modelos sociológicos, não é? O Durkheim publica em 1897 um livro que é Le Suicide, une étude de sociologie, em Paris, e ele foi um afortunado porque já havia dados estatísticos do tempo de Napoleão, enquanto que em Portugal só temos dados a partir de 1902, ou seja, o reinado de Dom Carlos. Ele beneficiou de dados estatísticos já do século XIX. Isso permitiu-lhe escrever e comparar diversas amostras, não vamos entrar sobre isso, mas duas grandes dimensões, a dimensão integração versus a regulação, e o conceito de anomia, que tem hoje em dia também uma grande atualidade, que é a exclusão social. Portanto, quando nós dizemos, por hipótese, perdoem a analogia, é uma árvore, não é? Tu, árvore, não pertence a esta floresta. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a perder, de facto, a consciência orgânica, a coesão do grupal, não é? Portanto, isso transmutado para o Homo sapiens e para os cidadãos, vocês facilmente conseguem perceber o que é que pode ocorrer numa pessoa que seja excluída do grupo, não é? Ou seja, a perda do sentimento de pertença, que é muito importante. E o Durkheim explorou muito bem isso. E depois também, em relação ao Satie,
Os sati, como sabem, são as piras funerárias dos hindus, para onde se projetavam as viúvas, não é? E ele coloca uma questão muito curiosa, e isso foi um splitting dos sociólogos a posteriori, por exemplo em Maurice Olbachs, que é um bom exemplo, é se essas viúvas hindus tinham livre-arbítrio para se decidirem atirar na pira funerária, ou pelo contrário, se a força do grupo as impelia a cometer esse suicídio. E portanto, como vocês já estão a perceber, quando nós começamos a entrar no mundo dos conceitos, passamos a entrar no nevoeiro. É uma área muito nebulosa da suicidologia. E portanto, isto levou, claro, a grandes discussões, de facto, se essas viúvas estavam, digamos, donas de si própria e da sua liberdade, ou pelo contrário, eram pressionadas a fazer o que faziam. Claro está que a psicanálise iria, obviamente, debruçar sobre estas matérias, não é? Por exemplo, o próprio Freud, eu não sei se vocês sabem, mas o Freud teve um impacto grande do ponto de vista emocional, apesar da sua frieza, vamos dizer assim, ao considerar num texto de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, e depois num texto de 1920, conhecendo a brutalidade da Guerra das Trincheiras e do que aconteceu com os esgazeados, como se dizia ao tempo, ele considerou que haveria uma libido moriendi que contrariava as pulsões de vida. Portanto, havia pulsões de vida e pulsões de morte. E isto foi uma novidade para o Freud, porque antes ele estava mais centrado no princípio do prazer e na sexualidade, conforme vocês sabem. Portanto, esta incursão não muito profunda nas questões da morte e do suicídio, apesar de tudo, em Freud, viria a ser robustecida por varios autores da segunda geração psicanalítica e também da terceira geração psicanalítica. Por exemplo, talvez um dos mais conhecidos seja o Menninger, da segunda geração, e a Melanie Klein, portanto, a teoria dos três desejos, desejo de matar, ser morto e morrer, a teoria também do self, bom self versus mau self, portanto, o suicida gostaria de preservar a parte boa de si, podendo aniquilar a parte má. O Gregor Gazilburg, isto é uma curiosidade, era um ucraniano a trabalhar em Nova Iorque, na década de 30, se a minha memória não falha, ou 40, porque ele precede o Schneidman em termos do conceito de suicídio por reunião, e ele era um ucraniano que tinha sido contratado pelo Fiorello LaGuardia, há até um aeroporto com o nome dele em Nova Iorque, para estudar porque é que os polícias se andavam a suicidar. E é a partir daí que surge o conceito de suicídio por reunião. E isso é muito importante, e há aqui muita gente que faz consultas. Nunca se esqueçam de perguntar às pessoas a relevância de certas datas, porque há pessoas que cometem suicídio em certas datas. Isso são reações de aniversário, e portanto é preciso saber muito bem o que é que se passa em relação a essas histórias clínicas. Depois, a terceira geração psicanalítica vai-se debruçar sobre alguns aspectos que a primeira e a segunda não tinham abordado, como é o caso, por exemplo, das questões da culpa e da identidade, ou, por exemplo, como o nosso Coimbra de Matos, que fez vários textos e escreveu, inclusive em jornais. Ele escrevia muito em jornais, o Jornal do Médico, penso eu, se a minha memória não falha, e inclusive sobre narcisismo. Ele era um expert em narcisismo, e ele falou precisamente na derrocada da omnipotência, ou como o americano Thomas Joyner, que todos vocês conhecem, que é o sentimento de não pertença. Tudo isto são já evoluções da terceira geração psicanalítica. Claro que o pai da suicidologia é o Schneidman, não podíamos estar aqui a omitir isso de algum modo. A teoria do cubo dos anos 80 é talvez a primeira grande teoria e o primeiro grande modelo. Lá está o pequeno cubinho, que é o máximo da confluência da pressão, da dor e da perturbação, estão a ver? E claro que os outros pequenos cubos, vocês perguntarão o que são, mas podem ser fatores de risco, por exemplo, para simplificar, e cá está o cenário básico do Schneidman,
que também pertence, digamos, ao beabá destas matérias, a dor, a autodesvalorização, a constrição da mente, o isolamento, a desesperança e a fuga. A quê? À dor. É obviamente disso que estamos a falar. Claro está que estamos a falar de um fenómeno que cursa em todo o mundo, não é verdade? A Organização Mundial de Saúde reiteradamente aborda estas questões, tal como em Portugal a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, ou a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, mas já lá vamos. E para vocês terem uma ideia, portanto, a vermelho carregado é onde essas taxas estão maiores. Estão a ver ali a Federação Russa, os países bálticos, são bons exemplos de onde há mais, de facto, suicídios consumados, pelo menos registados. Até que chegamos aqui, a 1986, curiosamente é uma data, que é a data da fundação do Núcleo de Estudos de Suicídio, do professor Daniel Sampaio e colaboradores. Eu não sei se está aqui alguém do NES, se tiver, levante o braço. Não está ninguém? De Lisboa, do Núcleo de Estudos de Suicídio. Ok? Portanto, mas ficam a saber isto. Portanto, esta reunião em Iorque é a reunião de viragem. Ou seja, peritos internacionais reúnem-se e dizem basicamente o seguinte: nós estamos fartos de saber coisas de epidemiologia, mas façam o favor de começar a virar a agulha para os estudos qualitativos. Estão a ver? Estamos em 1986 e, portanto, foi aqui que eu decidi virar a página para o presente. E no presente não podemos ignorar jamais o Beck e seus colaboradores, a Escola Americana de Beck. Não vamos entrar em pormenores, porque todos vocês conhecem isto digamos que é muito elementar, mas só para dizer que a obra dele tem de facto esta interface relevantíssima com o suicídio, porque ele é um pioneiro na psicometria, não é? E penso que toda a gente já ouviu falar pelo menos na Hopelessness Scale e na Suicide Intent Scale, ou na escala BSS, é uma escala de ideação suicida. Portanto, toda a gente já ouviu falar nisso. Ou seja, a partir daqui surge a chamada teoria dos modos, que os seus discípulos vão, de facto, beber. Mas antes disso, estão aqui alguns exemplos, porque as pessoas perguntam: mas isto das distorções cognitivas, o que é isso? Pronto, eu quis trazer-vos então algumas hipóteses: abstração seletiva, uma maximização do negativo, um pensamento dicotómico e uma inferência arbitrária. Tudo isto são exemplos possíveis e reiterados da parte de indivíduos que têm ideação suicida. Estão a ver? Portanto, isto quem faz clínica sabe muito bem que se trata de uma narrativa, vamos dizer assim, que é sistemática, que é obsessiva, é iterativa e, obviamente, gera desconforto e sofrimento e que é necessário trabalhar. Mas estas teorias dos modos dos cognitivistas, um deles, David Rudd, viria, digamos, a trabalhá-la e a desenvolvê-la naquilo que alguns autores virão a postular e melhor a designar teoria da vulnerabilidade fluida. Ora bem, vocês imaginem uns semáforos, não é? Os semáforos, como sabem, têm 3 cores, embora parece que vai ter uma 4ª cor daqui por mais algum tempo, segundo li recentemente, mas para já ainda tem 3 cores, e isto é mutatis mutandis semelhante à ideação suicida, não é? Portanto, podemos estar no verde, no amarelo, no vermelho, e portanto isto é fluido. Portanto, é um construto fluido e pode haver um contínuo ou não, mas há um abre e fecha, se quiserem. Waxing and waning, não é? Como dizem os ingleses. E dizia eu que nesta teoria dos modos, desenvolvida para a ideação suicida, num fundo de distress, pode haver desespero, culpa, vergonha e fardo e, naturalmente, alguns dos pensamentos de algo interno inerentes a este tipo de enquadramento. Portanto, jamais podemos ignorar os cognitivistas e o que eles trouxeram para a ideação suicida. Isso é muito importante. Tal como os neuropsicólogos. E aqui vamos ter que falar do nosso Damasio, não é?
o António e a Ana, não é? Porque eles, trabalhando nos Estados Unidos, como vocês sabem, colaboraram com a Universidade da Iowa para o chamado Iowa Gambling Test, que veio, sendo Behar o primeiro autor, a ajudar a perceber que estes indivíduos com ideação suicida têm uma disfunção neurocognitiva, ou seja, déficit de regulação emocional e de capacidade de decisão, para tentar, obviamente, simplificar. Então, estes testes, por exemplo, são cartas, imaginem cartas de jogar, as pessoas são solicitadas a ganhar dinheiro, portanto há aqui todo digamos, uma parafernália, um jogo estratégico para tentar ganhar dinheiro através de cartas, e verificou-se que estes indivíduos com ideação suicida tinham, de facto, perturbações, quer das funções executivas, quer da memória, quer da fluência verbal, quer da tomada de decisão, quer da atenção. Portanto, isto, a nível da neuropsicologia, é um contributo importante. Repara, estamos ainda no século XX. Ainda não estamos com a força da PET, não é? Ainda não estamos com a força da PET, que viria naturalmente com toda a pujança se surgir oportunamente. Agora, nós sabemos que pelo menos metade dos suicidas consultaram o médico assistente no último mês. Ora, isto é muito importante. Isto é muito importante porque, obviamente, vai querer significar alguma coisa. Então, houve um autor, um psicólogo canadiano de ascendência holandesa, a viver há muitos anos no Canadá, que fez um trabalho notável em 92 sobre as cartas suicidas, encontrou 35 frases tipo e sintetizou-as em 8 grandes temáticas. Não vos vou amassar muito sobre isso, obviamente, mas só para vocês perceberem que quando alguém se suicida, pressupõe uma mensagem. Ou seja, um suicida não vai para o meio da Amazónia para ser comido por uma anaconda. Certo? Portanto, o suicídio, como dizia Sullivan, é uma mensagem para alguém. Ou para o mundo. Daí os chamados suicídios políticos, eu não vou falar sobre isso, não há tempo para tudo, são, por exemplo, dos bonzes orientais, não é? Por imolação, são em público. Portanto, não é por acaso que isso é público. O Jan Palach suicidou-se em Praga, quando os tanques soviéticos entraram, em público. Então, ok? Portanto, isto tem outro tipo de conotações. Mas, portanto, a partir destas cartas, o Linars conseguiu, de facto, encontrar uma pléiade de, pelo menos, 8 grandes temáticas que são muito úteis para nós percebermos, afinal, aquilo que se passa. Ora bem, há um autor incontornável, e como eu estive à frente da consulta de prevenção de suicídio, rapidamente apaixonei, vamos dizer assim, por Eric Berne. Games People Play. Porquê? Porque nós estamos a falar de linguagens comunicacionais. Eu volto a repetir. Estamos a falar de linguagens comunicacionais. Aquilo que o Stengel, em Londres, falava no cry for help. E é essa a perspectiva que nós temos que ter. Tal como o Esquirol já dizia no século XIX, muitos destes indivíduos, aqui erradamente, nós chamamos tentativas de suicídio, entre aspas, é um pedido de mudança, de ajuda. E, portanto, o quero morrer quem me salva é um bom diálogo interno deste tipo de pacientes que nós encontramos nas urgências e no dia-a-dia. Claro que há uma inquietação muito grande com estas populações, o quem sou eu. Outra preocupação tem a ver com a incapacidade para pôr na palavra aquilo que sentem, por isso eles são alexitímicos, na verdade. Portanto, também não é por acaso que faz parte, digamos, do beabá das consultas destes pacientes, nós podermos dar uma folha de papel e lápis de cor ou caneta, não é? Isso é, digamos, elementar, compreenderão isso, de facto, para tentar
ultrapassar a lexitimia. Aliás, eu costumo dizer, olha, mas ela depois deu quadros com o próprio sangue dela, não é? Portanto, isso é possível através, como é óbvio, da aliança terapêutica, digamos assim. Ou as questões da ambivalência, não é? As questões da ambivalência e da intencionalidade são das mais, digamos, inquietantes e perturbadoras. Claro que os ingleses, com o seu pragmatismo, já agora vou contar uma coisa aqui em parênteses rápido, com o seu pragmatismo, omitem estas questões da intencionalidade, da ambivalência, põem tudo para baixo do tapete, não é? Em 1996, lembro-me perfeitamente, eu fui a Cambridge apresentar um trabalho e o Dr. Pissarra da Guarda não está aqui, para não? Não. Mas ele sabe bem desta história. Portanto, em que eu só levei alguns casos em que eu, digamos, expurguei outros casos. Portanto, ou seja, eu em 1996 em Cambridge já tinha a convicção de que, do ponto de vista conceptual, alguma coisa teria que germinar. Isto foi 10 anos depois da reunião de York. Nessa reunião eu não estive, a de York. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, por exemplo, em todos os suicídios consumados ou graves, tentativas de suicídio, há sempre uma esperança de sobrevivência ainda que mínima. Portanto, isto é um boneco muito conhecido, mas eu gosto tanto dele que voltei a trazê-lo. Está ali alguém numa falésia preparado para se projetar. Reparem que deixou uma carta escrita, mas agora vejam a sombra dele. Estão a ver? Portanto, isto é a ambivalência. Não é? Portanto, por isso é que o Holmes disse precisamente isto: em todos os suicídios consumados ou graves, tentativas de suicídio, há sempre uma esperança de sobrevivência ainda que mínima. Não é? Portanto, não surpreende que os modelos neurobiológicos começam a aparecer, daí aparecer pela primeira vez no final do século XIX, princípio do século XX, a expressão suicidal brain, não é? E um dos grandes protagonistas do suicidal brain é precisamente o Man americano, não confundir com Man em inglês, que é o da personalidade. Este é o da neurobiologia, em que ele vem trazer um modelo, que é o modelo de Yates-Stress, ou stress-Yates, como quiserem, que ainda hoje em dia é muito referido na literatura. Portanto, é óbvio que do lado da Yates, que nós podemos entender com vulnerabilidade, vem todo o mundo dos genes, por exemplo, e da neurobiologia propriamente dita, enquanto que do lado do stress vem os acontecimentos de vida e aquilo que pode ocorrer, digamos, em cada um de nós. Claro que, para o primeiro caso, o modelo serotoninérgico explicará melhor, para o segundo, o modelo noradrenérgico. Claro está que vieram naturalmente outro tipo de modelos. Um deles é este grafismo da Danuta Wasserman, que é uma sueca psiquiatra que esteve envolvida num livro clássico que é Oxford Textbook of Suicidology, e ela fala aqui de algo que é muito importante e que é muito caro aos autores do norte da Europa, que se chama o processo suicida. E eu estou inteiramente de acordo com isto. Ou seja, aquela ideia que às vezes perpassa nos espíritos das pessoas: então, mas afinal ele tinha dinheiro, tinha um carro descapotável, tinha uma casa na Quinta do Lago, passava as férias na neve em St. Maurice, tinha tudo. Essa história não existe. Portanto, há um processo suicida, há avisos, há intenções, há ambivalências, portanto há determinado tipo de comportamentos, muitas vezes para suicidas, como se dizia antigamente, e até que pode haver um acting out final. Isto é o que é, digamos, mais frequente quando nós estudamos em autópsias psicológicas, obviamente, ou em indivíduos que cometeram tentativas de suicídio propriamente dita e sobreviveram. Portanto, os modelos neurobiológicos impuseram-se, estamos no século XXI, não se esqueçam que aparece pela primeira vez a palavra neuroplasticity, e pela primeira vez se começa a dizer algo que só no século XX se dizia: é que o suicídio interessava muito mais do que o tronco cerebral. Ok? Porque as peças necrópsicas dos anos 60, 70
até Maria Asberg, dos anos 70, do Instituto Karolinska, diziam que era o tronco cerebral dos suicidas que estava perturbado, etc, etc. E sabe-se hoje em dia que é apenas uma parte do conhecimento e, portanto, começou-se a perceber que, quer a nível do córtex pré-frontal, quer a nível do circuito de Papez, designadamente a amígdala, e no hipocampo, principalmente nos cérebros dos deprimidos, havia alterações, não é? Isso é, digamos, um achado comum, por exemplo, em ressonâncias magnéticas funcionais, ou ressonâncias magnéticas, TUCUR, por exemplo, a perda de volume pela menos neurogénese do hipocampo, isso é relativamente relatado, relativamente comum. Claro que também se descobriu, e isto é importante, é uma área de investigação, se quiserem, as relações que há entre a inflamação, neuroinflamação e a depressão e o suicídio e o cancro. Agora há muitas coisas sobre isso. E, portanto, começou-se a perceber que havia também alterações das interleucinas 6 e da concentração do fator alfa da necrose tumoral, por exemplo. Não é? Do ponto de vista da neurobiologia básica, isto já se sabe desde, pelo menos, a Maria Asberg, dos anos 70 e colaboradores, que há uma baixa do ácido 5-hidroxidolacético no líquor e que, e isto é um pormenor curioso em relação ao odds ratio, o próprio Mann americano, que há bocado falei, dizia que esta baixa deste ácido, enquanto biomarcador, teria um bom poder preditivo de comportamentos suicidários com odds ratio de 4,48, o que não deixa de ser, digamos, um ponto de partida importantíssimo para réplicas de investigação a nível de outras escolas, eventualmente. Também a dopamina e o sistema opioide sabe-se que está envolvido nestas matérias e nestes comportamentos, tal e qual como o cortisol plasmático, que frequentemente está aumentado. Portanto, a neurobiologia impôs-se, não é? Embora não seja aqui, digamos, um tutor em absoluto, não é? Portanto, de facto, eu devo sublinhar este aspecto, recusar-me-ia, eu pelo menos, a admitir apenas, digamos, esse Deus da neurobiologia, mas pronto, o que é certo é que, entretanto, estes estudos proliferaram pelo mundo, não é? E a nível cerebral, eu não sou propriamente um grande perito nesta matéria, mas fiz aqui uma síntese para vocês perceberem, por exemplo, isto é um trabalho de Mann e Risk de 2020, portanto ainda é relativamente recente, não é? E que vocês conseguem perceber que há alterações, quer, digamos, no innest, como dizem os ingleses, não é? Portanto, no acréscimo, quer também no decréscimo. Estão aqui alguns exemplos para as pessoas que querem saber mais sobre estas matérias e depois, claro que, conforme compreenderão, é preciso ser replicados esses estudos, porque às vezes aparecem autores de uma determinada escola e vêm com o estudo, e depois, estou a pensar, por exemplo, no caso do lítio, à frente vou falar sobre isso, depois vêm outros estudos a dizer que afinal não faz nada. Portanto, há aqui, eu há pouco usei a palavra nevoeiro, nebulosa, há alguma dificuldade de balizar e de estabelecer e definir critérios verdadeiramente absolutos. No nosso país, e chegamos a Portugal, e tem que se dizer alguma coisinha, quanto mais não seja por estarem aqui a presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, Inês Rotes, que eu via chegar há pouco, não é verdade? Inês. Obrigado. O professor Fausto Amaro, que precedeu, naturalmente, o Dr. Nuno Madeira, pessoas muito relevantes, entre outras, o professor José Carlos Santos, também já foi presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, e, portanto, o Núcleo de Estudos de Suicídio já falei, a Consulta de Prevenção de Suicídio entrou em 92 com um pormenor, aqui, nota de rodapé, de ter criado um índice de avaliação do risco de suicídio, Alto da Veiga, que era o nosso psiquiatra biostatista, professor da Faculdade de Medicina, que é uma escala, como se costuma dizer, embora ele não goste do termo de escala, por isso se usa o termo índice, que foi também publicado e que é uma peça importante do nosso trabalho. A Sociedade Portuguesa de Suicidologia, que surgiu no ano 2000,
e já me referi a alguns dos protagonistas, outros provavelmente estarão aqui e peço desculpa de não nomear todos, e o Plano Nacional de Prevenção de Suicídio 2013, no qual a Sociedade Portuguesa de Suicidologia teve um grande impacto, porque, se bem me lembro, eram 9 membros, 8 eram da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Ok. Portanto, ficamos para a história, digamos assim. Não sei se dá para ganhar imortalidade ou não, mas os deuses do Olimpo dirão mais tarde. Uma nota de humor cai bem de vez em quando, não acho? Bom, isto é um narcisismo benigno, não é? Não é maligno. Ainda não estou no futebol nem na política. Agora, é claro que perante esta confusão, como alguém chamou, Babilónia conceptual, em relação aos aspectos, passa a redundância, conceituais, os americanos tentaram encontrar algum sentido para isto. Reparem, alguns autores, desde 86, andavam a dizer: vocês não estejam só na epidemiologia, virem à agulha para os estudos qualitativos. Isto naturalmente teria que dar frutos. Bom, então os americanos, e há alguns autores que eu aqui podia ter trazido, não estão aqui, mas para a próxima trarei, vieram dizer o seguinte, e isto é DSM-5. Então, vamos meter na secção 3, porque depois passou para a 2, no texto revisto, vamos meter isto. Há alguns doentes, efetivamente, não têm nenhuma intenção suicida. Non-suicidal self-injury. Os que dão os beliscões, os que andam sempre a tirar os pelos, não é? Os que fazem assim umas coisitas, como diria o povo, então esses chamam-se non-suicidal self-injury. O que é que eles querem? Os secretos, porque acham que precisam disso. Os não secretos são mais comunicacionais, análise transacional, Eric Berne. Estão a ver? Bom, isso era outro caminho, lá íamos. Depois, do outro lado, suicidal behavior disorder, são aqueles indivíduos que nós, antigamente, andávamos sempre a chamar de tentativas de suicídio. Deu um tiro na cabeça e sobreviveu. Enforcou-se, estava num sítio ermo, deserto, no meio do pinhal, ia a passar um tratorista e o viu e conseguiu salvar Linis Trevis e não sei o quê. E, portanto, passou a ser para essas situações. Estão a ver? E no meio, vocês perguntam, quem é que está? Olhem, por exemplo, estão os borderline personality disorder. Não é? Que, como vocês sabem, alguns deles serão suicidas mais tarde. Uma vez fizeram-me essa pergunta, como nós temos uma amostra muito alta, tínhamos uma amostra muito alta, 1000 e muitos doentes, dos quais 500, número redondo, eram adolescentes. E uma vez perguntaram, ok, então, mas desses suicídios a brincar, aliás a pergunta até era um bocadinho perversa, digamos assim, para não ser de ignorância, mas perguntas de jornalistas, como sabem, não estão bem dentro do assunto, e às vezes à látera comentam de maneira um bocadinho desconfortável para quem está a ouvir, mas pronto, estão perdoados. Desses tais suicídios a brincar, quantos é que serão no futuro suicídios consumados? E eu dei uma resposta de acordo com a amostra que tinha, 3% ao fim de 5 anos. Portanto, dito isto, o grosso da coluna são os tais comunicacionais. Têm problemas de comunicação ou com eles ou com os outros, basicamente. Não quer dizer que alguns no futuro não possam vir a ser suicidas consumados. Portanto, o que é que se fazer a estes indivíduos? Claro que há uma panóplia de medicamentos, eletrochoques, exercícios, helioterapia, fototerapia, psicoterapias, não há tempo para falar sobre isso, mas portanto ficam com a ideia que há recursos, não é? Que há soluções para os doentes que cometeram este tipo de comportamentos, obviamente, e posto isto, sem mais delongas, porque eu estou ali a olhar para um relógio que me está a dar 2 minutos e 30 segundos. Portanto, sendo assim, vamos passar para o futuro. E era o que vocês queriam.
Aliás, eu tenho a certeza que 90% das pessoas que estão nesta sala estão a pensar assim, mas o que é que ele vai dizer que a gente já não saiba? Então, talvez o futuro. Bom, mas aqui o futuro, conforme vocês já vão perceber, se calhar é o presente barra futuro, não é? Como imaginam, muitas coisas estão aí ou na investigação, como é óbvio, porque eu não tenho poder, quer dizer, tenho alguns poderes, mas o poder da bola de cristal ou do tarô ainda não tenho. Mas, de acordo com o que eu vou lendo e vou sabendo, é possível antever alguns caminhos. Então, vamos a isto. Olha, aplicações anti-suicídio para telemóveis. Já há, não sei se sabem. Já há. E isso faz algum sentido. E é curioso que numa conferência que eu assisti em Berna, onde estava o Alexandre Teixeira, está aqui o Alexandre Teixeira, que é um rapaz de muitos brios, tens é que te doutorar, andas a encanar a perna à rã, como se diz no Norte. Eu estava com ele em Berna e houve uma conferência do indivíduo que falou na Opebox. Opebox. Como isto foi no século passado, ou talvez no princípio do século XXI, já não me lembro bem, a Opebox o que era? Era a caixinha que as pessoas devem trazer na carteira, que tem a joia da avó, estão a ver? Uma fotografia do neto, um poema ou uma oração, por exemplo. Estão a ver? É curioso que ele estava a falar sobre isso e eu lembrei-me das peixeiras da Nazaré, que têm uns brincos gigantes. Eu trabalhei 30 anos na Nazaré, não sei se sabe. Ia lá uma vez por semana fazer consultas. E também não é fácil, não é difícil as pessoas apaixonarem-se pela Nazaré antes da onda gigante, atenção. E elas tinham uns brincos, não é? E nos brincos tinham as fotografias dos filhos. O que é isso senão uma Opebox? Ou seja, em determinados momentos de desespero, as pessoas têm que se agarrar a alguma coisa. Estão a ver? Pronto. Mas isto a propósito eu penso que era um tipo chamado Brown. Eu acho que ele era da equipa do Beck, também colega do Rudd, penso eu. Sites pró-vida da OMS e na internet e nas redes sociais. Linhas SOS de prevenção com apoio psicológico social eficaz. Aqui vou dizer uma coisa. Quando eu fui diretor do telefone SOS Telefone Amigo de Coimbra, no longínquo ano de 1986, em 1988, eu reuni com os colegas do Porto e Lisboa, ou seja, telefone da amizade e linha SOS Voz Amiga, para fundirmos as três linhas, porque já havia tecnologia naquele tempo que permitia que alguém atendesse numa linha ou noutra. E isso depois, por razões que eu não vou aqui explicar, porque demorava muito tempo e se calhar não era adequado estar aqui a falar sobre isso, digamos que abortou, isso não foi à frente. Agora o Governo, 2024, diz que vai fazer uma linha, contando com todos os voluntários que existem também. Portanto, vejam as coisas 30 anos depois. Acessibilidade facilitada a serviços de apoio especializados, como é óbvio, não é? Isto é geral. Revalorização do estudo do processo suicida, ou seja, nós temos que empoderar os técnicos de saúde mental, sejam eles quais forem nestas matérias, porque isto são matérias, não vou dizer espúrias, também não vou dizer isso, mas são matérias subtis e que é necessário alguma subespecialização, digamos assim. Maior conhecimento do Oxing and do Owning, como diz em inglês, portanto é aquela coisa dos semáforos, não é? Do sobe e desce, ou entra e sai, se quiserem, e portanto é inevitável, mais cedo ou mais tarde, estarem aí algoritmos mais precisos do que existem hoje em dia. Por exemplo, a linha Saúde 24 usa um algoritmo, não sei se vocês sabem disso, se alguém disser que se quer suicidar, eles têm um algoritmo. Do risco a partir da sociodemografia, neurobiologia, psicologia, cultura e psicopatologia. Isto vai ocorrer de certeza. Depois, a genética vai continuar o seu caminho. Há muitos genes candidatos, não é? Muitos genes candidatos. Recentemente vi que havia pelo menos um foco maior em 4 genes. Esse é estrogênio, tem a ver com estrogénios, um com a dopamina, outro tem a ver com
uma tirosina, penso eu, se a memória não falha. Portanto, há muitos estudos neste momento em todo o mundo, inclusive em Portugal, sobre este tipo de estudos sobre o potencial de descoberta de algumas alterações genéticas que, por exemplo, estejam a alterar, por exemplo, o triptofano, por exemplo, ou a serotonina, etc, etc, etc. Não vamos entrar por aí. Portanto, estudos das neurotrofinas, de interleucinas, de endorfinas, tudo isto está, digamos, na berra e, naturalmente, vamos ter novidades a curto prazo, tal como os estudos sobre mecanismos epigenéticos, não é? Portanto, a metilação de DNA é o mais conhecido. Olha, e agora aqui o microRNA, a regulação de genes, prémio Nobel. Portanto, este slide eu meti este acrescento há 2 dias, porque Victor Ambros e Gary Ruvkun, prémio Nobel da Medicina pelos estudos sobre a regulação de genes a partir do microRNA. Portanto, isto é uma notícia muito, muito, muito fresca. Também a possibilidade de despiste do Brain Derived Neurotrophin Factor, portanto, o BDNF na saliva, ou do próprio cortisol na saliva. Porque às vezes as pessoas questionam, mas de hoje para amanhã vai haver alguma tecnologia muito facilitada, não é? Tal como nós, com uma gota, vamos saber se a pessoa é diabética, não é? Por exemplo, a pessoa, uma gotinha, vê-se se a pessoa, pelo menos, tem a glicemia elevada ou não. Portanto, agora imaginem que daqui por algum tempo, não muito, não é? Com um esfregaço, não é? Por exemplo, na saliva, se vai conseguir saber coisas. E imaginem que, por exemplo, também há psicometria associada, ou que há um algoritmo associado. Portanto, nós vamos seguramente obter muitas informações rapidamente sobre isto. A questão do lítio nas águas de consumo, os japoneses principalmente têm trabalhos sobre isso, que o lítio nas águas de consumo poderia diminuir as taxas de suicídio, é muito controverso porque outros estudos não confirmam isso. Depois, por exemplo, desdiabolizar, portanto isto é um neologismo, a eletroconvulsivoterapia, portanto o eletrochoque é muito valorizado, por exemplo, nos países nórdicos e não tão valorizado por aqui. A cetamina, por exemplo, principalmente a nível de administração nasal, por exemplo, está relativamente na moda, ou pelo menos pretensamente na moda, mas há riscos que eu gostaria de sublinhar. Portanto, nós estamos ainda um bocadinho no fio da navalha em relação a este tipo de tratamentos, tal e qual como a psilocibina ou como os xamãs da Amazónia com a ayahuasca, que tem um efeito serotoninérgico e LSD-like, digamos assim. Portanto, tudo isto é presente / futuro que pode eventualmente vir a ocorrer. Portanto, artificial intelligence may improve suicide prevention. In the future, machine learning algorithms could be more accurate and reliable than conventional methods of predicting suicide risk. Pronto, tudo isto, de facto, são trabalhos de 2022 e que indicam aquilo que vulgarmente está para acontecer. E finalmente, porque estou a exceder o tempo e agradeço esta disponibilidade de ter-me alongado um bocadinho mais, pronto, apenas um brevíssimo comentário à Lei 22/2023, da chamada despenalização da morte medicamente assistida. Eu não vou entrar em grandes comentários sobre isso, mas só para dizer que esta lei não está regulamentada e que, portanto, estamos à espera que a Provedoria de Justiça, que recorreu ao Tribunal Constitucional, a inconstitucionalidade da lei, se possa saber algo mais sobre esta matéria. Devo dizer que, pelo direito comparado, esta lei tem inspiração na espanhola, na luxemburguesa, na holandesa, na belga. Aqui há uns filtros, mais filtros, digamos assim, e o problema foi quase sempre colocado, não sendo o suicídio um crime, qualquer pessoa se pode suicidar, o suicídio não é crime, não é? Quer dizer, pode ser pecado para alguns crentes, naturalmente,
a situação colocava-se mais, por exemplo, naquelas pessoas paraplégicas que não podiam elas próprias cometer suicídio, não é? E pronto, isto aqui gerou uma grande polémica, isto já vem desde os tempos de Espanha, como vocês sabem, de há 20 anos ou mais, depois principalmente do galego, daquele senhor galego que se projetou no mar e ficou tetraplégico, não é? São Bento, não é? Como é que ele se chama? O galego. Bem, e portanto a partir daí os espanhóis mexeram-se e conseguiram uma lei para esta matéria e portanto isto levava muito tempo e estamos mesmo a chegar ao final e eu gostaria de deixar esta mensagem: não à anomia do século XXI, certo? Não à desconexão social, sim ao reforço da aliança terapêutica. Jamais esquecer o doente a uma pessoa, não um caso, e enaltecer sempre o modelo biopsicossocial e cultural, independentemente de todas as teorias e todos os modelos. E muito obrigado pela vossa atenção. Deixar de agradecer ao professor Carlos Braça d'Água esta magnífica conferência e uma grande conferência, merece um brinde e, portanto, uma surpresa que vamos passar agora, que falamos no início. Está tudo bem, André? Mais ou menos. Yes! Portugal! Oh, Pô, até parece. talvez eu vocês que vinham para Portugal da Guiana.
este brilhantismo e estas interrogações que o Carlos Grossar aqui trouxe, eu acho que era limitativo se não desse oportunidade a 3 questões, apenas 3, e que sejam breves, portanto, para não atrasar o desenrolar. Quem quer colocar alguma questão? Isto parece que foi tudo muito claro, mas estou a ver aqui tanta gente interessada e como é grandes questões. Não quero colocar uma questão? O Zé Carlos, que gosta sempre de colocar questões, hoje está muito tranquilo. Bem, se não há nenhuma questão, nós vamos avançar para a sessão de abertura, portanto peço às pessoas para se manterem aqui presentes. Está bem? Obrigado a todos.